teu sangue cada família aqui, ó Pai, cada família representada, Pai, cada servo teu. Abençoa a tua igreja em Bradipina, cada membro, cada pai, cada mãe, cada filho. Ó Deus Santo, Deus Poderoso, seja conosco nessa noite, nos abençoando nesse momento de compartilhar com os teus servos, nesse momento de tirar dúvidas com eles. Eu rogo a Ti o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu estou com um cancioneiro aqui, ó, mas pode ficar tranquilo que eu não vou cantar não, tá? Fica tranquilo que eu só vou ler. Eu separei 2 cânticos aqui para compartilhar com você, então eu vou estar lendo. Recebi um novo coração do Pai, cântico do número 78. Ele nos diz assim: recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Escolhi esse cântico porque ele fala de comunhão, para a gente reforçar esses laços de comunhão, mesmo afastados um do outro. Eu queria estar reforçando com você os nossos laços de comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Talvez você esteja imaginando, mas pastor, a gente está longe, a igreja não pode se reunir. Querido, a igreja, ela não se restringe a esse local aqui de culto, a nossa reunião periódica. A igreja somos nós somos o corpo de Cristo, onde quer que nós estejamos. E é importante que a gente lembre isso. E lembre do cântico: recebi um novo coração do Pai. Temos motivos para agradecer, temos motivos para celebrar. Eu separei outro cântico que eu quero ler com você também, que esse cântico, ele tem algumas particularidades na minha vida, e ele fala claramente para mim que Jesus, ele não chega atrasado nunca, ele está sempre na hora certa. É o cântico de número 80. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Separei esses cânticos para relembrar e compartilhar com você. Gostaria de poder cantar, mas eu não tenho aquela voz bonitona igual a turma aqui da igreja. Porém, em tempos de situação difícil, eu queria relembrar com você algumas coisas que nós já conversamos ao longo desse período, né? A situação em que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo. É um momento bem atípico e gostaria de estar compartilhando com você aquilo que nós já falamos esses dias. Mas antes, eu quero agora fazer junto com você, vou pedir para você se organizar aí na sua casa, para nós orarmos juntos. Eu queria que a gente tivesse um momento agora para a gente orar, porque a gente está vivendo uma situação difícil, uma situação que envolve um cenário de crise. E quais são essas crises? Nós temos crise na política, o nosso país vive uma crise política hoje. Uma crise na política, uma crise no Estado brasileiro. Então a gente precisa orar. Existe uma crise na economia. A economia passa um momento de crise. E existe uma crise na saúde. Essas crises, elas impactam as vidas das pessoas, direta e indiretamente.
Eu quero orar com você sobre essa crise agora e depois nós vamos conversar um pouco e vamos ter um outro período de oração. Amém? Vamos orar por essas 3 crises que eu falei. Crise na política do Estado brasileiro, essa luta entre os poderes, esse desequilíbrio entre os poderes, independente de juízo de valor, independente de quem você concorda, quem você discorda, não é o que estamos falando aqui nessa hora. O que estamos falando é que a gente precisa clamar, que a gente precisa orar. A gente precisa colocar diante do Pai a nossa petição. A gente precisa colocar diante de Deus a nossa necessidade. E nessa hora a gente vai estar fazendo isso. Política, economia e essa questão global da saúde. Curva a sua cabeça. Pai, em tempos de tantas dificuldades, em tempos de tantas lutas, em tempos de tantas adversidades, Senhor, eu venho junto com a tua igreja agora, onde quer que eles estejam, em casa, uns perto, outros longe, Deus Santo. Unidos aqui, ó Pai, como cantamos, como sendo um único corpo, corpo místico de Cristo, a igreja, que está longe, uns distantes, outros próximos. Devemos nos unir e clamar, Deus. Clamar pelo nosso Estado, clamar pela nossa nação, clamar pelas nossas lideranças, ó Pai. Que haja consenso, que haja providência do céu, que haja um mover teu, Deus Santo, para reverter, ó Pai, essa situação que estamos vivendo, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, como já dito, ó Pai, como já compartilhado, que haja bons conselheiros, ó Pai, para estar junto com o teu povo, para estar junto com os políticos, ó Pai, junto com as autoridades, ó Pai, dando direção, uma voz vinda da tua parte, Deus, dando orientação, dando equilíbrio, trazendo paz, trazendo palavras de sabedoria, ó Deus Santo. Entra com providência, ó Pai, quer seja no município, quer seja no estado, quer seja na União. Ó Deus, cada dia que passa, ao olhar os noticiários, nós ficamos, ó Pai, apreensivos, ó Deus, porque as notícias assustam, ó Pai, mas não podemos nos assustar com elas, ó Deus Santo. E nessa hora colocamos diante de Ti, colocamos diante do Teu trono de graça, te suplicando, Deus, abençoa a nossa nação, sara a nossa nação. Pai, existe uma crise econômica, muitos estão sem trabalhar, muitos estão com seus recursos, ó Pai, sendo esvaídos, ó Pai, aquele que tem alguma coisa, aquele que não tem, ó Deus Santo, tem tido necessidade de entrar em filas, ó Pai, intermináveis, para poder conseguir algum recurso para levar alguma coisa para casa. Deus Santo, Pai querido, visita essas casas, ó Deus, tem de misericórdia deles, ó Pai, tem de misericórdia de cada um, de cada chefe de família, de cada mãe, ó Pai, que também está como chefe de família. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, nessa situação, que haja equilíbrio, sabedoria, ó Pai, e discernimento, ó Pai, de cada um para lidar nesse momento, Deus Santo, e que haja suprimento, ó Pai, ajuda que não tenha desabastecimento, ajuda para que não tenha crise, Deus Santo, maior do que aqui já está. Ó Deus, nos ajude, Pai. Deus, existe uma crise global na saúde, existe um mal global na saúde, viemos te suplicar, Deus Santo, Pai querido, entra com providência na saúde, Pai. A gente sabe que o Senhor pode dar uma ordem, ó Deus Santo, e repreender toda essa enfermidade. Sabemos que o Senhor pode fazer isso, ó Deus Santo, de forma sobrenatural, ó Pai. Dar ordem, ó Pai, e destruir todo esse mal, como o Senhor já fez em várias vezes com outras pragas, ó Pai. Porque o teu povo se reuniu e clamou a Ti, Deus Santo. Homens, ó Pai, se levantaram e rogaram o teu favor, ó Deus Santo. E nessa hora nos unimos, ó Pai, enquanto igreja, para te clamar. Deus, repreende esse mal. Deus, repreende essa enfermidade. Deus, entra com providência, Pai Santo. Entra com providência, Deus, para a alegria nossa, para que o teu nome seja engrandecido, Pai Santo. Sabemos, ó Pai, que tem sido muito avassalador tudo isso que tem acontecido, mas para o Senhor não há nada de impossível. E nessa hora, Pai, enquanto a tua igreja está reunida, eu oro, eu te suplico, Deus, repreende esse mal, Pai. O que quer que seja, de onde quer que tenha vindo, eu clamo pela tua misericórdia, Deus Santo. Repreende. No nome santo de Jesus. Amém. Queridos, eu quero lembrar algumas coisas que eu tenho compartilhado com vocês
e relembrar alguns medos, algumas dúvidas, né? Da primeira vez que nós falamos, ainda no Instagram, eu trouxe uma reflexão a vocês sobre o deserto, que o povo de Deus tinha sido conduzido ao deserto, e que deserto é lugar de luta, lugar de aflição, lugar de escassez, é lugar de muitas batalhas, mas também é lugar da presença do Senhor, nosso Deus. Deus, ele se faz presente no deserto. E é importante que isso esteja muito claro na minha mente, na sua mente. Porque muitos de nós, às vezes até crente, tem medo, fica apavorado diante das circunstâncias. Fica assustado diante de tudo que está acontecendo. É normal ficar assustado? É normal ficar assustado. É normal ter medo? É normal ter medo. Entretanto, o medo não pode nos tomar, o medo não pode nos dominar, o medo não pode nos paralisar, porque o medo, quando ele está fora de controle, quando ele ultrapassa determinados limites, ele te paralisa, ele te trava. Então, tem até um termo que eu costumo brincar: o que mata primeiro é o pânico. Você não pode entrar em pânico, aquele medo de desespero. Não, calma. O medo, ele deixa você alerta, deixa você atento, deixa você mais apercebido, mas você precisa avançar. Então, é importante saber que existe um deserto, que o Senhor Deus conduziu o povo para o deserto, mas o Senhor Deus não largou o povo no deserto. Ele estava no deserto junto com o povo. E também compartilhei com vocês que no deserto é um lugar de aprendizado, é um lugar da presença de Deus e um lugar de aprendizado. A gente aprende no deserto. Lugar é lugar de prova, lugar é um lugar onde a gente entra, deserto é um lugar onde a gente entra e sai renovado, sai diferente. Agora, depende muito da sua postura no deserto. Se você está focado na palavra de Deus, que no deserto tem muitas vozes. Tem a voz do povo, tem alaridos, tem várias coisas no deserto. Porém, você precisa estar atento para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Ele se faz presente no deserto. E tomar cuidado para não murmurar no deserto, para não reclamar da situação, para não transferir as responsabilidades da situação. Naquele primeiro dia, eu lembrei também que muitos estão procurando culpados, né? Daniel, quando orou, ele disse: Senhor, nós pecamos. No capítulo 9, na oração, no capítulo 9 do livro de Daniel, quando ele vai orar, interceder a Deus pelo povo, quando ele recebe aquelas visões, ele pede, ele se coloca como pecador junto com o povo durante 32 vezes, em 32 oportunidades ali, ele se coloca: nós pecamos, tem de misericórdia, o Senhor é Deus bondoso. Então, outra coisa que compartilhamos logo naquele início é que, nesse deserto, não fique procurando culpados. As lutas somos nós, porque às vezes você fica acreditando a B, a C. O meu patrão é rico, não era para ter me mandado embora. Isso, aquilo. Não busque responsáveis. Se coloque numa posição de intercessão e de ouvir a voz do Senhor, para que você faça aquele aprendizado necessário, para que você receba aquele ensinamento necessário e saia desse deserto engrandecido. Pastor, mas está doendo, é muito complicado. Eu sei, querido, eu sei, e o Senhor sabe, mas a palavra de Deus também ensina que nenhum de nós vai passar por dificuldade além das nossas forças, né? E Deus, ele está suprindo, ele vai suprir. E ele nos convoca, enquanto servos do Senhor, a compartilhar, a carregar, a assistir uns aos outros. É importante que eu assista um ao outro. É importante que eu pegue o telefone e pergunte ao meu irmão: como você está? Como é que está a sua despensa? Esse é o tempo. Esse é o tempo de você perguntar a ele: como está a sua despensa? Você se alimentou hoje? E dividir e compartilhar. O deserto é lugar desse compartilhar, dessa sensibilidade. Por quê? A gente verifica a nossa fragilidade, a nossa dependência. Então, o cenário que está é um cenário de crise. E aí muitos de vocês podem estar perguntando: será que vamos sair dessa? Será que o mundo voltará a ser o que era antes? Talvez você esteja perguntando. E aí tem um filósofo, Heráclito,
de Éfeso, que ele vai dizer o seguinte: ninguém passa pelo meio do rio duas vezes. O rio não é mais o mesmo e você também não. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ontem já passou, o segundo que passou, o minuto que passou, já foi, ele não vai voltar mais. Você não é o mesmo, o rio não é o mesmo, eu não sou o mesmo, o mundo não será o mesmo. O mundo não vai ser após isso não vai acabar mês que vem, não vai acabar semana que vem. As coisas vão se arrefecer em nome de Jesus, através da oração, mas a forma com que a gente lida com a vida, com que a gente encara a vida, ela vai avançar, ela vai sofrer alterações. Os cuidados que nós temos com a saúde, eles vão mudar. Então, o mundo voltará a ser como era? Certamente que não. Podemos dizer que estamos vivendo uma tempestade? Sim. Eu ouvi uma frase hoje do pastor Ed Redekiewicz. Ele vai dizer o seguinte, na reflexão dele, na fala dele. Ele disse que todos estamos vivendo uma tempestade, existe uma tempestade global. Entretanto, ele destacou o seguinte, que nessa tempestade não está todo mundo dentro do mesmo barco. Cada um está no seu barco, cada um está no seu barquinho. E aí eu lembrei que no nosso barco tem Jesus. A nossa fé, o nosso credo, no nosso barco Jesus está conosco, porque ele falou que estaria conosco em todo o tempo. Ele falou, olha, eu estou contigo, eu não te deixo, eu sou o seu advogado, estou com você. E então é importante que você lembre que nesse seu barquinho, no barco que você está navegando, Jesus está com você. E aí, nesse barco, nessas particularidades, eu posso lembrar a você que talvez você esteja se lembrando das finanças do seu barco, né? Você tem lá a sua condição financeira. Alguns na condição financeira não conseguem o quê? Ele precisa sair para conseguir o recurso para trazer o alimento para casa, ele tem que trazer. No barco dele, aquela realidade ali, ele precisa trazer, ele precisa cuidar. Tem outros que têm reservas, tem outros que são ricos, né? Não estou falando só da igreja, estou falando do globo. Porém, as emoções, a situação emocional, as famílias, a fé, são diferentes de acordo com cada barco. Tem pessoas que têm muitos recursos e estão desesperadas. Eu conversava com o Luiz agora há pouco, ele falava de um camarada que é milionário e estava desesperado. Tem outras pessoas que têm recurso quase nenhum e o coração está em paz. Por quê? Depositou naquele que cuida. Então é importante que você cuide das suas emoções nesse período. É importante que você saiba bem quem você tem crido e depositar no trono de graça de Deus a sua esperança, a sua confiança, a sua fé. O arrimo da nossa sorte é Ele que nos sustenta. E é Jesus. O confinamento exerce pressões diferentes em cada um de nós. Tem pessoas que hoje estão confinadas que de repente preferiam estar trabalhando. Que de repente, se tiver um problema emocional dentro de casa, se tiver um casal ali com dificuldade, tem que resolver a dificuldade. Hoje é tempo de resolver a dificuldade, de resolver diferenças, de clamar, de ajoelhar e de orar e de restabelecer os laços. Hoje é esse tempo. O deserto ele faz isso, ele te tira daquela correria, daquela rotina e te coloca num lugar talvez de fragilidade, de cheque, você está em dúvida e você precisa resolver essas questões. Então, estamos no deserto. Outra coisa que a gente aprende no deserto também, a vida não é um lugar onde tudo é um milagre, né? Tem coisas que precisamos fazer. Eu lembrei de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele vai dizer o seguinte: a vaca não dá leite, né? Ele conta essa história que falou do filho dele: olha, quando você tiver 12 anos, eu vou te contar, vou te explicar isso. A vaca não dá leite. E o que eu quero dizer com isso? O que o texto já está dizendo. É necessário que você acorde bem cedo, 5 horas da manhã, e vá lá tirar o leite da vaca. Que você vá lá ordenhar a vaca. Tem coisas na minha vida e na sua vida que são movidas pela fé, pela oração, pela convicção.
Agora tem outras coisas que precisamos fazer. Tem coisas que você precisa fazer. Por exemplo, esse tempo, lá em Daniel, entre o capítulo 8 e o capítulo 9, Deus manda uma fala muito dura, né? Um momento de dificuldade ali naquele contexto, um momento de cativeiro, e aí Daniel vai dizer o seguinte: mesmo assim eles não se quebrantaram, mesmo assim eles não buscaram a tua face, mesmo assim eles não te buscaram. E Daniel clama. É tempo da gente clamar, buscar a face do Senhor, buscar a face do Eterno e pedir: Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do homem, tem misericórdia da humanidade. Não são eles, somos nós. Precisamos pedir: Deus, tem misericórdia de nós. Eu gosto de John Donne, é um poeta e um pastor, se eu não estou enganado, anglicano, citado até por Martin Luther King. Eu já falei isso, vou relembrar, quando ele vai dizer que nós não somos uma ilha. E ele vai dizer o seguinte: não perguntem por quem os sinos dobram, por que estão tocando sino. Era comum nas cidadezinhas do interior, quando alguém morria, tocar o sino. E alguém perguntava: por que os sinos tocam? Por quem está tocando hoje? Não pergunte por quem os sinos tocam. Ele toca por mim e por você. Quando morre alguém, é um pedaço de nós que está indo embora. Eu e você não somos juízes da humanidade. Jesus hoje ele faz um convite a todos: venham, todos, venham. E nós estamos aqui, somos aqueles que revelam esse Cristo. Precisamos clamar, igreja. Precisamos interceder, buscar a presença e o favor de Deus. Deus, entra com providência, reveste isso para que o teu nome seja glorificado, Deus. Muitos estão dizendo aí: porque a mão de Deus está pesando, porque é um flagelo que Deus está mandando para a humanidade. Jesus já está voltando. Eu falei outro dia, tem um vídeo aí bem básico, falando sobre isso, sobre a volta de Jesus, se vai voltar, se não vai voltar, quando vai voltar, está demorando. Não fique colocando data, nem dizendo o que vai acontecer. Isso é da economia de Deus. Pode acontecer? Claro que pode. Pode ser Deus? Claro que pode. Mas não fica dizendo se é ou se não é, o que é. Saiba que o momento é difícil e que o que cabe a você e a mim é orar, é clamar. Eu me lembro de Moisés, num momento crítico no meio do povo, Moisés e Arão, a ira de Deus tinha se levantado contra o povo por causa da rebeldia dele. Moisés prontamente disse para Arão: corre, pega o incenso, clama, intercede, clama a Deus, clama a misericórdia de Deus. Precisamos clamar, precisamos interceder. Pastor, mas não é simples, é difícil acordar na madrugada. Filho, Daniel ele vai dizer que numa daquelas visões que ele ficou impactado e uma delas ele ficou doente. Foi tão forte que ele ficou doente. Outra, ele vestiu o pano de saco, se humilhou e orou por semanas. Acho que foram 3 semanas orando, se colocando ali na presença de Deus. Esse é o tempo de orar, de interceder, de clamar o favor de Deus, de pedir ao Senhor Deus. É um momento atípico, mas temos um Deus a quem clamar e precisamos clamar a Ele. Então, a vaca, ela não dá leite. A gente precisa buscar. Tem coisas que eu preciso fazer e que você precisa fazer. Quem tem que orar agora? A oração pode muito com seus efeitos. Você precisa clamar, querido. Na história bíblica, vários homens oraram e a história mudou. A realidade mudou porque clamaram: Senhor, perdoa, Senhor, abençoa, Senhor, ouve. Eu preguei há pouco tempo atrás sobre Bartimeu. Bartimeu tinha tudo para continuar lá na beirada do caminho. Ele clamou, gritou de grande pulmão e falou: chama ele, tem bom ânimo. E a sorte dele mudou. Estamos em uma tempestade. Sim, estamos e precisamos saber que estamos. Pois senão, você pode querer viver como se estivesse tudo normal aqui entre aspas. Você tem que saber que o momento é atípico, porque senão você fica querendo trazer uma realidade diferente. Você pode querer viver uma fantasia. Não é uma fantasia. É um momento de estar apercebido, de prontidão e clamando, porque tem coisas diferentes acontecendo.
Deus ensina na crise, você cresce na crise. Deus alimentou Elias no deserto. Lá no deserto, Elias foi alimentado pelo Senhor Deus. Outra coisa que eu queria compartilhar, agora olhando para o Salmo, ainda imaginando essa ação nossa, aquilo que é nosso de fazer e aquilo que Deus faz. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Eu não vou ler muitos textos hoje. Salmo de número 127. O Salmo de número 127 vai dizer o seguinte, o salmista, é bastante conhecido, é breve. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O salmista ele destaca aqui algumas coisas. Ele vai dizer, ele vai apontar que a gente precisa viver na dependência de Deus. Entretanto, ele vai dizer que a gente precisa viver na dependência de Deus, mas ele não abre mão de algumas coisas aqui. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Ele vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele não abriu mão daqueles que edificam a casa, o salmista percebe isso e mantém. E ele não abre mão da sentinela, tem uma sentinela, tem alguém para vigiar. Porém, ele vai dizer, se tudo isso não tiver guardado pelo Senhor Deus, não tem valor. Então é necessário que haja as duas coisas. Deus ele sustenta, Deus ele nos guarda, mas ele quer que estejamos apercebidos e tomando providência. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso, dessas providências? Hoje, nesse contexto, você tem providências a tomar, você tem cuidados a tomar. Cuidados com a sua saúde, cuidados com a sua família, cuidado com os seus recursos. Por quê? Muitos estão pensando que tudo é um milagre. Não, não é um milagre. Você precisa cuidar do seu dia a dia, você precisa cuidar da saúde, da limpeza, precisa evitar. Você não pode ficar saindo aí de qualquer jeito. Poucos dias atrás eu tive notícia de um rapaz aqui do bairro que faleceu. Há cerca de um mês atrás foi feito um vídeo, ele apareceu no vídeo, andando para lá e para cá. Ele não está mais aí. Não podemos desafiar as dificuldades. A gente precisa agir de forma prudente, simples como a pomba, prudente como a serpente. Precisamos agir com simplicidade. E saber que vivemos e precisamos viver na dependência do Senhor. Será vão se não tiver a bênção de Deus. Todas essas coisas eu preciso da bênção de Deus, do cuidado de Deus. Mas a gente precisa colocar diante dele isso. O salmista não dispensa a sentinela, vigia sobre tudo. Coloca nas mãos do Senhor. Não se pode edificar a casa ou vigiar a cidade com sucesso sem a ajuda do Senhor. Nada disso terá sucesso se Deus não estiver com a gente. Mas tem coisas que eu preciso fazer. Se proteger, se guardar. O Salmo 46, que eu já compartilhei com vocês outro dia, ele vai dizer o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Temos um socorro presente na tribulação. E esse socorro quem é? O Senhor nosso Deus, ele é socorro presente em todo o tempo. Em momento de crise, em momento que está tudo derretendo, que está tudo fugindo do nosso controle, ele é o sustentador. Ele é aquele que nos guarda. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você precisa relembrar disso, querido. Você precisa ter essa convicção no seu coração, de que Deus é o teu refúgio, de que Deus é o teu ajudador, de que o Senhor é aquele que te sustenta e te guarda. E não é nesse momento, é desde sempre. Nesses momentos, a gente vai lembrar a palavra quando vai dizer o seguinte: melhor é você ir na casa onde há luto do que você ir na casa onde tem festa. Por que o provérbio vai falar isso pra gente? O provérbio não, Eclesiastes vai dizer isso pra gente. Porque na casa onde há luto, você vê a insignificância, a fragilidade da vida. E você encara a vida com mais seriedade, com mais valor, e sabendo que ela é finita, ela é tênue, ela é um breve pensamento. Aparece, logo se dissipa. Então você entende o valor dessa vida e dá uma atenção maior a ela. Porque às vezes a pessoa vive só em festa e consumo, e vive uma ilusão,
A quem interessa a ilusão? Interessa ao inimigo das nossas almas. Não estamos apercebidos dessas coisas. Outra coisa que eu quero compartilhar com você. Eu vou ler um texto já finalizando esse compartilhar e vou citar outro. Os dois textos vão falar de tempestade e de batalha, né? Vão falar de dois episódios em que Jesus entra com providência e acalma ali a tempestade, né? No capítulo 8 de Mateus, os discípulos estavam lá na tempestade e Jesus entrou com providência, né? No clamor deles e acalmou a tempestade. Aqui no capítulo 8 de Mateus e aqui no capítulo 14, agora no outro momento. Num primeiro momento, no capítulo 8, Jesus estava dentro do barco. No capítulo 14 de Mateus, Jesus não estava no barco. Ele liberou os discípulos e estava orando. E aí depois ele veio por sobre a água caminhando, né? É uma história bem conhecida. Caminhando em direção aos discípulos, eles tiveram medo. Medo a ponto de gritarem apavorados de medo. Por quê? Porque Jesus vinha andando, pensavam que era um fantasma, mas era Jesus. Nesse capítulo 14, eu quero compartilhar com você rapidamente, só para destacar o verso de número 27. Vou ler o 26 e o 27. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomado de medo gritaram. Talvez você esteja com medo, né? Eu também tenho medo. E aqueles homens experientes gritaram de medo, apavorados, gritaram, aterrados de medo. Mas nesse meio desse medo, desse pavor, o verso 27 vai dizer o seguinte: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu sei que a situação às vezes te deixa aterrado de medo, desesperado, mas a fala de Jesus para mim e para você nessa noite é: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não tema, querido. O Senhor Jesus, Ele está com você. Nesse episódio aqui, no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus não estava no barco. E aí você, se Ele não estiver no barco, Ele vem andando, do jeito que Ele puder, Ele vem andando na sua direção. E Ele resolve as coisas. É possível que você esteja aflito, não sabe como é que você vai alimentar sua família, não sabe o dia de amanhã, não sabe o que fazer. Mas a rigor nós nunca sabemos. Nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Não sabia ontem, não sabia no passado. E não vai saber amanhã. Por quê? Onde é que está a tua confiança? Nossa confiança está em Deus. Ele é que nos sustenta, Ele é que nos guarda, Ele é que nos firma. Preciso você trazer isso para você sempre. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Sou eu, não temais. Jesus Cristo lembra você. Não temais. É importante que você guarde essa palavra. Tem várias coisas acontecendo. Não fique dando atenção às questões apocalípticas, às questões macro. Não, calma. O Salmo de número 46, eu compartilhei com vocês. Aquietai. Aquieta. Acalma. Acalma. Deus está aí, não temais. Ele está com você, Ele é o teu sustentador, Ele é o teu protetor, Ele guarda a sua família, Ele te firma, é Ele que te firma. A grande dificuldade desse mundo, nessa situação tão democrática, que todos estão no mesmo barco, não tem rico, não tem pobre, é que durante muito tempo, nesse mundo, nessa crescente econômica, o mundo pensou que a vida estava na mão dele, que ele tinha controle das coisas. Não temos. O controle está na mão de Deus, e glória a Deus por isso, que está na mão dele. Que Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus de graça, Ele é Deus de amor. E Ele quer ouvir a sua oração. Ele disse para Salomão: Salomão, eu ouvi a sua oração. Daniel, eu ouvi a sua oração. E desde o início que você começou a buscar, eu ouvi. Essas orações que você tem feito aí todo dia, o Senhor manda dizer: eu ouvi a sua oração. Deus está ouvindo, pela graça e misericórdia dEle. Não temais, tem de bom ânimo, não tema. Ele está com você, Ele está comigo.
Vamos buscar a presença de Deus. Eu queria estar orando com você nessa hora. Eu sei que eu compartilhei muitas coisas com você. Eu não sei onde essa palavra pode ir. Eu não queria pregar essa noite. Eu queria conversar com você. Eu queria compartilhar com você. Relembrar coisas que trazem paz ao meu coração e compartilhar isso com você. Jesus Cristo, Ele está junto com você. Naquele segundo episódio lá do capítulo 14, Ele desafiou os discípulos a terem coragem. Fiquem firmes, coragem. A gente precisa ter coragem. Para Daniel, ele falou: Daniel, coragem, forte, não tenha medo. Daniel, fique forte. Para José, ele disse: coragem, ser forte e corajoso. Ele não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Esse mundo, essa geração, nós podemos mudar. Orando e clamando. Clame, igreja. Busque o favor de Deus. Se coloque no meio do povo. Não são eles, somos nós. Clame. Pai, tenha misericórdia. Alcança, quebranta. Se houver um grande quebrantamento nesse globo, talvez aquilo que esteja previsto para os... Deus, Ele joga lá para outra geração. É importante, querido. Não pergunte por que os sinos estão dobrando, por que está batendo. Ele dobra por mim e por você. É um pedaço do homem. Deus não se alegra com a morte do injusto. Deus não se alegra. Falei na semana passada, compartilhei na semana passada, não tarda a volta do Senhor. Ela não tarda. O Senhor é longânimo, Ele quer que todos sejam alcançados pela palavra dEle. Todos cheguem ao arrependimento, todos cheguem ao quebrantamento. Hoje é tempo, querido. Hoje é tempo, é um deserto, é uma luta. Mas Deus, Ele se faz presente. Deus, Ele está aqui. O Senhor Jesus está contigo e vai dizer: ânimo, não temas. Estou contigo. Eu quero orar com você nessa hora, pedir a graça de Deus sobre a sua vida e pedir um despertamento. Vamos continuar clamando. A gente ainda tem enfermos ainda com sintomas. Eu lembro do Bruno, lembro do Wagner, lembro, a Conceição também tem risco de estar com esse mal. E outras pessoas, a filha da nossa irmã Madalena já está melhorando. Eu vou clamar por você, pela sua vida. E clamar para que Deus nos cubra com o teu sangue, para que fiquemos livres dessa enfermidade. Amém? Eu fiz questão de estar aqui com você hoje, ao vivo, para compartilhar, para orar. Para a gente orar junto. Se você puder se ajoelhar aí, se ajoelhe que nós vamos orar agora. Tá bom? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de graça. Eis a tua igreja, Pai. Eis a tua igreja aqui conosco nessa noite, nessa quarta-feira, Deus. Apesar das nossas limitações, das nossas fragilidades, ó Pai, olhamos para a tua palavra, ó Deus, e vemos que temos motivos, ó Pai, para acreditar, ó Deus Santo, que o Senhor está conosco em todo o tempo, ó Pai. Que o Senhor vem andando sobre a água na direção do barco, ó Pai, e nos traz palavra de coragem, ó Pai. Mas, entretanto, o Senhor nos pede também, ó Pai, que não sejamos, ó Pai, tímidos, que não sejamos também, ó Pai, medrosos, ó Pai, que sejamos ousados, ó Pai, em lidar com essa tempestade. Deus, nos ajude. Ajuda o teu povo, ó Pai. Visita o teu servo Wagner, visita o teu servo Bruno, visita a tua serva Conceição, ó Pai. Visita todos esses que estão enfermos, Deus Santo. Esteja nos livrando do mal, ó Pai. Esteja abençoando a tua igreja, Deus Santo. Esteja nos guardando, esteja nos firmando. Ó Deus Santo, Pai querido, Deus poderoso, Deus de bondade e misericórdia. Visita cada família aqui, ó Pai. Cada um olhar para o lado, Deus Santo, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, olha com certo temor. Que esse temor, ó Pai, seja colocado diante de Ti, ó Pai. E que seja o Senhor mesmo a livrar, a guardar a nossa casa, Deus Santo. A guardar os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos, ó Pai. Ó Deus Santo, acampa, ó Pai, em nós, ó Pai. E que essa tempestade, ó Pai, seja dissipada. Aquele povo, ó Pai, os discípulos, ó Pai, puderam ver o mar aquietado, ó Pai. E disseram, ó Pai, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Aleluia, ó Pai. Porque até o mar, ó Pai, até os astros, ó Pai, obedecem a Tua voz, ó Deus Santo. E cremos nisso, Pai de amor. Ó Deus Santo, sabemos, ó Pai, que temos que tomar cuidado, ó Pai, como compartilhado nessa noite, ó Pai. Precisamos vigiar, ó Pai, precisamos trabalhar, ó Pai.
Mas sem a tua bênção, nada disso resolve, ó Pai. Deus, eu preciso tomar todos os cuidados, ó Pai, mas quem me livra mesmo desse mal é o Senhor. Deus, visita os teus servos, ó Pai, cada casa, cada família, cada um de nós. Guarda-nos, ó Pai, no teu sangue. Guarda-nos, ó Pai, na tua graça. E Deus, clamamos, ó Pai, pela economia, clamamos, ó Pai, pela política no nosso país e clamamos, ó Pai, por esse mal. Repreenda, Deus. E nos ajude, ó Pai, que saiamos inteiros, ó Pai, e que sejamos, ó Pai, servos nas tuas mãos para abençoar pessoas. Eu clamo a Ti, Deus. Eu clamo a Ti. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Domingo é dia das mães. Esteja atento. Esteja comemorando também. Eu sei que muitos não têm muito motivo para comemorar, mas agradeça a Deus. A palavra vai dizer que alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos pelo Senhor por conta daquele que Ele tem feito em nós. É sempre tempo. Esteja alegre, esteja satisfeito, porque Deus tem sustentado a nossa vida. Deus te abençoe. Graça e paz.